Olá, Gabriel. Hoje eu estou preparando uma aula especial para você ouvir a hora que você puder com a sua mãe, tá bom? A professora Edna nos disse que você tem dificuldade de acessar de manhã com todos os alunos. Quando você puder, vai ser muito legal ter você junto com a turma, mas enquanto isso não acontece, vamos trabalhando assim, tá? Queria dizer primeiro que eu tô com muitas saudades de você. Lembro na hora que a gente estava voltando do intervalo que você me esperava no corredor para ir comigo até a sala de aula. Você está fazendo bastante falta para mim, tá bom? Bem, vou falar para você a mesma coisa que eu falei para todos os alunos. É importante que você tente manter uma rotina de estudos. Então, combina com a sua mãe. Qual é o melhor horário para você estudar, tá? Os outros estão entrando de manhã, 7h20, né? Mas se você não puder, tudo bem, não tem problema. O meu filho também, o Mateu, lembra dele? Ele também tem um colega que a mãe dele está trabalhando, então ele está conseguindo fazer só os exercícios no período da noite, tá? Como você pode ver, estou aqui num espaço adaptado. Esse aqui é o quarto dos meus filhos. Dá para você perceber no fundo uma cortina branca e um papel de parede radical? Pois é, Gabriel, quem diria, né? Minha casa agora virou um laboratório, uma sala de aula. Depois você me conta como é que você está se organizando e onde você está fazendo essa rotina, tá bom? Bem, o que eu vou fazer agora com você? Vou compartilhar o livro. Vamos lá, deixa eu achar o seu livro, tá aqui. Agora estamos todos cheios de tecnologia. Eu que nunca tinha trabalhado assim, nem eu, nenhum professor, agora estamos aí trabalhando com essa tecnologia. Espero que você goste, tá? Vou pedir aqui, por favor, que se você tiver alguma dificuldade, para você avisar, pedir para sua mãe avisar a professora Edna, para a gente tentar melhorar. Você vai dizer, ah, tá bom, assim eu consigo fazer os exercícios, ou não, e qual é a sua dificuldade que eu tento me organizar, combinado? Bem, então vamos começar, Gabriel, no livro de gramática, tá? Então a gente vai começar a falar sintaxe. Preste bastante atenção, porque eu já vou dizer para você o seguinte: o ano passado, quando você estava no segundo ano, nós estudamos as classes das palavras, a morfologia. Então, morfologia significa a classe da palavra. Então, se ela é um substantivo, se ela é um adjetivo, se ela é um verbo. E agora, você vai estudar sintaxe. O que é isso mesmo, Pro? Sintaxe é o papel, a função que a palavra exerce dentro da oração. Gabriel, eu vou fazer uma aula curta, tá bom? Porque você vai ver que tem muitos tópicos aqui para você ajudar. Com os seus colegas eu estou fazendo a mesma coisa, gravo aulas curtinhas, peço para fazer exercício para eu não ficar aqui falando e você ficar aí. Ai, que sono, o que ela está falando mesmo? Tá? Então eu vou explicar um pouco para você, vou pedir para você fazer alguns exercícios, a correção e a gente vai seguindo, ok? Então vamos lá. O primeiro texto que tem no seu livro é esse aqui, né? Rios sem discurso. Quando um rio corta, corta-se de vez o discurso rio de água que ele fazia. Cortado, a água se quebra em pedaços, em poços de água, em água paralítica, em situação de poço. A água equivale a uma palavra em situação dicionária. Isolada, estanque no poço dela mesmo. Então, é uma poesia do João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto, desculpe. Então, vamos lá. O que quer dizer aqui? Sobre o que esse texto está falando? Ele está falando sobre o próprio texto, está fazendo uma comparação de um rio com as palavras. Ora, nós somos falantes da língua portuguesa, certo? Você consegue se comunicar, eu consigo. Eu não chego lá na sala de aula falando grego. Se eu chegar lá falando grego, ninguém vai entender o que eu estou dizendo. O que todo mundo vai fazer? Vai dormir. Nós somos falantes da língua portuguesa, sabemos nos comunicar muito bem, mas o que a gente começa a fazer agora? A análise desse discurso, tá? Então, como
nós falamos, que público eu quero atingir. Lembra que a gente conversa muito sobre isso na sala de aula? Então, foi mais ou menos sobre isso que esse texto falou. Aí, na próxima página, bem, vamos lá ver qual era aquela página mesmo que nós estávamos. 468. Agora vamos para a próxima. Opa, foi muito rápido. Essa nova... Não, pera. Aqui. Desculpa, é aqui. Vamos falar da ordem das palavras agora. Então, introdução ao estudo da sintaxe, a estruturação dos enunciados, seleção, ordenação e combinação das palavras. O que significa isso? Qual é o assunto que você vai trabalhar? Aí eu vou falar sobre escola. Então, eu tenho certeza de que eu vou usar palavras que se referem à escola, certo? Como que eu vou fazer? Jogar essas palavras no meu texto? Vou colocar lousa, caderno, lápis, borracha, pronto, falei da escola. Isso vai funcionar? Não, você sabe que não vai. Então, o que eu vou fazer? Uma combinação dessas palavras. Olha só esse exemplo que o seu livro traz, que interessante. Imagine uma pessoa que fale português dando sua opinião a respeito da adolescência. Então, o que essa pessoa fez? Selecionou palavras que se referem à adolescência, certo? Então, tá aqui. Acreditar que é chato, que a idade, adolescência, o recusa em pai, como o um dia se ficará garoto. Opa! Essa pessoa, Gabriel, ela conseguiu se comunicar? Você entendeu aqui o que ela queria dizer? Tenho certeza que você vai me dizer que não entendi nada. Então, não basta você saber as palavras, não basta você conhecer. Eu quero falar aqui sobre adolescência. Então, falo de pai, falo de adolescência, falo de garoto. Isso é o suficiente? Não, não é o suficiente. O que nós temos que fazer? Combinar as palavras. Então, aqui embaixo tem a sequência. Então, olha o que, na verdade, a pessoa queria dizer. Adolescência é a idade em que o garoto se recusa a acreditar que um dia ficará chato como o pai. Mudou? E agora, dá para entender melhor o sentido? Garanto que você vai dizer que dá, tá? Então, pronto, falei para você sobre a primeira parte do seu livro, tá? Você vai ver que depois tem muitas páginas. Depois a gente vai falar sobre a diferença de frase, oração e período, tá bom? Vai falar sobre concordância verbal, concordância nominal, regência, tá? Mas isso eu vou deixar para uma outra aula. Essa de hoje eu vou pedir para você fazer uns exercícios aqui. Vamos lá chegar à página dos exercícios. Um minutinho de paciência. Que já chegaremos lá. Aqui, ó. Exercícios de fixação. Esse exercício vai estar na página 479. Opa, foi rápido demais. Paciência que a Pro está aprendendo ainda, tá? Então, ordene as palavras. Foi o que nós conversamos agora. Não basta eu saber as palavras da língua portuguesa e jogar essas palavras. Ninguém vai entender o que eu estou dizendo. Então, olha aqui, por exemplo, exercício A. Rua, as estão na crianças. Estranho, né? Olha o B. Lava, bacia, roupa, nascida. Exercício C. D. Acabou, futebol, o jogo. Tá? Então, o que você vai fazer nesse exercício? Vai ordenar essas frases aqui. Ó, escapou de novo. Então, o que eu vou pedir para você fazer agora? Você vai pausar o vídeo, tá? Porque agora você vai ordenar essas orações. Depois que você ordenar essas orações, você vai no play de novo e vai fazer a correção, tá bom? Então, como será que ficou a 1 então, Gabriel? Você foi lá, já fez tudo que eu sei. Então, olha só.
Os números estão embaixo de cada palavrinha, né? Então, vamos tentar pelos números? Vamos ver se dá certo assim? As crianças estão na rua. Ficou assim a sua? Então, você vai seguir essa ordem. Número 1, número 2, 3, 4 e 5. Agora, olha lá a B. Lava, bacia, roupa na Cida. Palavra número 1, Cida. 2, lava. 3, roupa. 4, a, na e 5, bacia. Então, como é que ficou essa sua oração? Cida lava roupa na bacia. E a última. D, acabou o futebol, o jogo. Então, 1, o. 2, jogo. 3, de. 4, futebol. E 5, acabou. Então, a ordem ficou o jogo de futebol. O jogo de futebol acabou, certo? Então, se você trocou alguma palavra, aproveite esse momento para corrigir. Se você tiver alguma dúvida, pede para sua mãe colocar lá no Google Classroom ou para ela conversar com a professora Edna, que depois ela me fala, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula e nós nos encontraremos a semana que vem, tá certo? Então, Gabriel, um abraço bem grande para você e até a próxima, tá?